Nos dias do rei Ezequias, rei de Judá, houve um grande avivamento. O monarca incentivava o ensino da palavra e as orações, e havia um incentivo à santidade. Porém, nos dias de Manassés, o seu reino foi marcado pela idolatria, postes ídolos e a prostituição. O povo geme, clama ao Senhor. Então Deus propicia um meio de escape para aquela geração: Jeremias. Jeremias veio de uma família de sacerdotes, de uma aldeia simples de Anatote. O Senhor diz a ele: antes que saístes do ventre de tua mãe te conheci, e antes que saístes da madre te santifiquei, e as nações te dei por profeta. Sua primeira reação foi de uma limitada capacidade. Ele considerou-se uma criança. Se Deus te chamou, Ele vai te capacitar. Jeremias possuía uma personalidade e um caráter extremamente firme, porém um coração terno. Sempre se apresentava com lágrimas por causa dos pecados de Israel, conhecido como o profeta chorão. Jeremias recebeu uma mensagem de repreensão e julgamento iminente. Sua mensagem possuía aspectos positivos e negativos. Na expressão "eu te chamei para tu arrancares, derribares, destruíres e arruinares", tinha o sentido de repreensão ao pecado e predição da destruição de Israel. Mas na expressão "eu também te chamei para edificares e plantares", tinha um sentido de promessa de Deus e restauração nacional do país. A condição política de Israel era de declínio espiritual. O povo tentou matá-lo, pois ele era tido como falso profeta. Os sacerdotes espancavam Jeremias em praça pública. Sua família tinha vergonha dele. Este era o preço de falar a verdade. Mas, independentemente das perseguições que você enfrente, pregue a palavra de Deus. Seja ousado, intrépido e não se cale diante da verdade. Jeremias viveu solidão e sofrimentos, objetivos frustrados, projetos renegados a plano nenhum. Seus sonhos foram lançados em um rio. Talvez os seus lábios não conseguem adorar a Deus devido às angústias, mas o conselho bíblico para você é: tire as harpas do salgueiro e louve o nome do Senhor. O teu sofrimento te aproximará de Deus. Levanta-te das cinzas e reconstrua a sua história. Deus levantou Jeremias em meio a esta condição, mas ao superar as suas lutas, o Senhor disse a ele: eu te levanto hoje como cidade fortificada, coluna de ferro e muros de bronze pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti, pois estou contigo para te livrar, diz o Senhor. O teu chamado tem sido de dor, mas persevere. Deus está transformando você em um profeta. Existem muitos falsos profetas nos púlpitos, profetizando prosperidade, bens materiais, chaves de ouro. Mas você foi levantado com propósito divino para pregar tão somente as verdades bíblicas. Em Jeremias capítulo 28, a Bíblia diz que Jeremias aparece em público com jugos de madeira no seu pescoço. Era uma forma irônica para protestar. Aquilo ilustrava o futuro de Israel por causa da sua desobediência. Porém, a profecia que se ouvia era a de Ananias, um falso profeta que profetizava mentiras. Ele dizia: Deus disse, eu quebrarei o jugo do rei da Babilônia, disse o Senhor. Jeremias entra aplaudindo ironicamente o falso profeta diante do rei e dos sacerdotes, dizendo: assim faça como a sua palavra, porém ela é falsa. Mas Ananias se aproxima do profeta Jeremias,
quebra o jugo do seu pescoço e diz: assim quebrarei o jugo de Nabucodonosor. Eu imagino as pessoas aplaudindo, iludidos pela falsa profecia. Jeremias estava saindo envergonhado, mas a Bíblia diz que o Espírito de Deus veio sobre Jeremias. E ele profetiza dizendo: julgos de madeira quebrastes, mas em vez deles farei julgos de ferro que vocês não poderão quebrar. E olhando para o falso profeta disse: neste mesmo ano tu morrerás, porquanto falaste mentiras ao meu povo. Jeremias foi fiel a Deus, cumpriu o seu projeto, o seu propósito com fidelidade, mas ele não foi reconhecido como profeta de Deus. Não deram a ele presentes, nem o honraram. Muito pelo contrário, a Bíblia vai dizer que ele foi lançado dentro de um calabouço. Não queira fama, pregador. Não queira reconhecimento do homem, porque lugar de profeta não é trono, e sim calabouço. Mas Deus não te abandonará. Deus tem bênçãos para os seus fiéis profetas. Deus usa Ebed-Meleque, o etíope, que com trapos velhos e apodrecidos puxou Jeremias do calabouço. Ainda que sejas lançado no calabouço, seja fiel, pois Ebed-Meleque, que simboliza o nosso Salvador Jesus, vai tirar você de lá e vai te exaltar para a glória do seu nome.